Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte de construção de botões de formulário, tá? Essa aula eu vou ensinar vocês a como mexer nesses botões, como configurar cada um desses botões e aonde eu posso aplicar eles, tá? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe uma simulação de vendas de produtos aí de roupas, né? No caso, vestuário. E a ideia vai ser a gente criar alguns botões que façam a pesquisa nessas tabelas que nós temos aqui na nossa base de dados, tá? E vai trazer as informações através dos botõezinhos que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então nós vamos conhecer botões de rádio, botão de flag, vamos conhecer botões de avançar e voltar, subir, descer. Então a gente vai conhecer esses botões para poder facilitar o layout que eu vou criar na minha planilha. Então não é só para simulação que a gente utiliza esses formulários, tá? Esses botões de formulário. Nós podemos criar um cadastro de cliente, de funcionários, uma pesquisa de satisfação e utilizar esses recursos para poder deixar o meu layout mais funcional e mais dinâmico também, tá bom? Então como que a gente vai fazer? Primeiro eu preciso criar as bases de dados que eu vou utilizar para montar minha simulação. E em segundo eu tenho que montar a minha telinha do meu formulário, tá? Fiz isso, montei. A ideia vai ser a gente adicionar a barra desenvolvedor. Então se você não tem a barra desenvolvedor aí no seu Excel, você tem que adicionar ela. Então você vai lá no menu arquivo, opções, e na sequência nós temos aqui personalizar faixa de opções. E aí ele vai estar provavelmente desmarcado aqui a caixinha do desenvolvedor. Então é só você ativar e dar um OK, que ele vai aparecer aqui para vocês no menu, ok? Feito isso, essa aba desenvolvedor, eu comentei com vocês nas aulas passadas, que ela é muito usada não só para a parte de formulário, mas eu também posso criar minha macro, que eu ensinei para vocês também nos últimos vídeos, né? E também eu posso trabalhar com a informação, com a parte de programação VBA. Então, todo o código que eu for aplicar dentro da minha planilha, eu vou usar o botãozinho aqui Visual Basic para entrar dentro da plataforma e poder programar, tá? Então, nesse caso, a gente não vai usar nenhuma programação, a gente só vai usar botões funcionais, tá bom? Onde que eu acho esses botões? Primeiro, na aba Desenvolvedor, nós temos o botão Inserir. Nesse botão inserir, observem que nós temos duas classificações, controles de formulário e controles ActiveX. No primeiro, são os botões que eu vou ensinar para vocês hoje, que eles são usados sem programação, VBA, tá? E os de baixo, eu utilizo eles programando, certo? Então, hoje vai ser essa informação que a gente vai conhecer, que está contemplada aí no nosso curso, ok? Como que eu vou começar a construir, né? Então eu tenho lá o código, o produto, a quantidade. Então no código a ideia vai ser eu escolher o código e automaticamente ele buscar o produto para mim, tá? Trouxe o produto, vai trazer o valor unitário, tudo através de botão e PROC-V. E a quantidade que eu vou criar aqui um botãozinho que é de avançar, né, aumentar ou diminuir quantidades, que aí o usuário vai escolher qual quantidade ele quer, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou clicar aqui no botão inserir, né, da aba desenvolvedor. E aí, nós temos esse botãozinho aqui, ó. Botão de rotação. Então, eu clico nele. E aí, eu venho aqui do lado, né, da célula da quantidade, clico e arrasto para fazer o desenho do meu botão. Quando eu fizer o desenho do meu botão, ó, observe que aí vocês vão dar o tamanho que vocês querem para esse botãozinho, tá? E aí, vai do gosto de vocês. Tá bom? Então eu vou deixar nesse tamanho e na sequência, depois que eu desenhei esse botão, eu vou vir com o botão direito em cima dele, formatar controle. Então todos os botões que eu vou ensinar para vocês, pessoal, sempre vocês têm que usar o botão direito em cima dele e formatar o controle dele, tá? Então eu clico aqui no controle, ele vai abrir uma tela para vocês e nós vamos mexer nessa última aba chamada controle. E aí nós temos algumas informações que é importante vocês saberem. Então, normalmente o valor atual é o valor que vai estar na célula, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento não tem valor nenhum, então eu deixo como 0. Depois nós temos valor mínimo e valor máximo. Aí eu vou criar essa regra, ou seja,
qual o valor mínimo que a pessoa pode comprar? Qual o valor máximo que ela pode comprar? Então, vou colocar que o meu valor mínimo é 1 e o valor máximo que eu posso comprar aí de mercadoria são 10 peças, um exemplo, tá? E aí, ele traz alteração incremental. O que seria isso? Toda vez que eu clicar na setinha para cima e para baixo, essa alteração incremental, ela vai fazer o quê? Ela vai indo de 1 em 1. Não, se eu clico para cima, vai 1. Para cima de novo, 2, 3, 4. Então, ele vai pulando de 1 em 1. Se eu colocar o número 2 aqui, eu vou estar falando para o Excel para quando eu clicar na setinha, tanto para cima como para baixo, ele vai pular de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, no nosso caso, não seria essa incrementação de 2, eu usaria de 1 em 1 mesmo, tá? E na sequência, a gente tem esse vínculo da célula. Esse vínculo da célula, para que ele serve? Na verdade, toda vez que eu uso a setinha para cima e para baixo, ele vai ter que guardar em alguma célula esse contador, que é o código. Quando eu clico para cima e para baixo, ele vai aumentando 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, normalmente esse vínculo da célula vai ser a célula aqui da minha quantidade, que vai ser onde vai mostrar o resultado, quando eu clico para cima, quando eu clico para baixo, tá? Fiz isso. Esse sombreamento 3D é só um efeito para o botão. Então, eu posso adicionar, como eu não preciso também, não tem problema nenhum. Então, eu vou deixar como sombreamento 3D e dou um OK. Olha só que legal, pessoal. Então, ele começou com o número 1, que é o mínimo que eu falei. E aí, eu posso aumentar, ó. E ele vai até o 10, ó, que foi que eu configurei. E posso diminuir, ó. Então, eu criei um botãozinho que já está sendo funcional, ó. Ele está jogando a regrinha que eu pedi, ok? Aí, eu vou vir aqui na sequência agora e vou criar uma validação aqui para quando eu escolher o código, ele trazer o produto e depois o valor unitário, tá? Então, para eu fazer aqui, né, o código, eu vou clicar na célula, vou lá no menu dados e vou escolher validação de dados. Aí eu tenho aqui qual o tipo de validação de dados que eu vou usar. Então, eu vou estar utilizando a opção lista, tá? Nessa opção lista, qual que é a ideia? Qual é o número de opção que eu quero colocar, né? Então, se eu quero colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso escolher a lista que eu preciso, né? Então, nesse caso, como a gente tem uma lista formada, eu vou pegar a lista que são os códigos do produto, que são 5. Então, eu vou vir aqui na setinha da fonte e vou escolher do 1 até o 5, clicar e arrastar. Então, ele trouxe o vínculo para mim dos 5 códigos, tá? E na sequência, eu dou um OK. Ah lá, que legal. Quando eu clicar aqui na setinha, ele vai ficar com o número que eu defini, ok? Fiz isso, coloquei uma validação aqui. Agora eu vou ter que fazer uma PROC-V para buscar o código e trazer o produto correspondente. Então, primeiro eu vou ter que nomear minha tabela, né? Vou selecionar aqui do código 1 até o 120 e vou dar um nome aí de produtos. E dou um Enter para confirmar o nome, tá? Dei o nome, vou vir agora aqui na minha PROC-V, né? Na minha célula, para digitar a minha PROC-V. Então, vai ser igual PROC-V. Vou pegar a célula do código, que é a célula que o pessoal vai escolher qual código ela quer do produto. Ponto e vírgula. A matriz tabela seria o nome da tabela. Ponto e vírgula. E o índice coluna seria qual coluna que eu quero que o Excel retorne para mim. Então, a linha que eu estou trabalhando é o produto. Então, eu quero o nome do meu produto. Se é a calça jeans, se é o vestido, se é a bermuda. Então, nesse caso, na minha coluna aqui, né, na minha tabela produtos, eu tenho 3 colunas. O que eu quero está na coluna 2. E na sequência eu vou usar a opção falso, que é para ele trazer a informação correta. Então, quando eu escolher aqui a setinha, ele vai já trocando os produtos para mim, ok? Fiz isso. Agora eu vou fazer o mesmo processo para o valor. Então, eu vou fazer o igual PROC-V, vou pegar o código, que é a célula que o pessoal muda, né, para poder escolher qual é o código da mercadoria.
Vou dar um ponto e vírgula. Ele pede o nome, que vai ser produtos, o nome que eu dei. E agora a informação que eu quero é o valor unitário, que é a última coluna, que é a número 3. Ponto e vírgula. E vou usar a opção falso, para ele trazer a correspondência exata para mim. E aí eu formato, né, em moeda, porque é um valor. E aí olha só que legal. Quando eu vou escolhendo o código, ele muda o boné e já muda o valor unitário dele. E aqui na sequência, eu vou fazer, né, uma multiplicação apenas da quantidade que a pessoa está escolhendo ali, vezes o valor unitário. Ok? Então, aqui nós temos essa primeira parte prontinha aí, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz esse botãozinho para cima e para baixo, né? Lá no menu desenvolvedor no inserir, nós temos um outro botãozinho também, que seria, deixa eu só mostrar aqui para vocês, um minutinho, que seria a barrinha de rolagem, ó, que é na horizontal. Eu posso usar esse recurso também, de avançar ou voltar. Então, eu posso usar esses dois tipos de botão, ou para cima e para baixo, né, que é aí o botãozinho, no caso, o botão de rotação, e aí depois eu tenho do lado aí a caixa de listagem, que seria esse, tá? Então a configuração deles é a mesma coisa, ó, sempre com o botão direito, formatar controle, e aí eu defino aqui, né, o valor mínimo, o máximo, a incrementação e o vínculo da célula, que sempre é a célula do meu resultado, onde eu quero que mostre se avançar e minimizar. Tudo bem? Então eu fecho. Então só trouxe esses dois para vocês verem um exemplo, tá? E aqui embaixo eu quero fazer uma forma de pagamento, que seria o quê? Se a pessoa vai pagar em cartão, em dinheiro ou em cheque, né? Então, para fazer essa opção, eu posso usar o botãozinho rádio, que a gente fala, que é essa bolinha aqui, ó, que é o botão de opção, aonde eu posso fazer uma bolinha para cada um deles, ó. Então, eu tenho aqui a bolinha, né, que é pro cartão. Então, eu posso apagar, como eu posso digitar a palavra aqui também, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, aí é com vocês, o que vocês acham melhor. Então, eu poderia digitar cartão dentro aí da caixinha, ou só preciso do botão mesmo, tá? E aí, eu posso fazer o quê? Depois que eu fiz essa bolinha, eu posso copiar ela, ó, Ctrl C, Ctrl V, e crio uma bolinha para cada opção. Aqui é a parte mais chatinha, que é a parte da organização, tá, pessoal? Tem hora que vocês não vão conseguir organizar ele, vai ficar ruim, né? Tá torto, como que eu faço, Grazi? Sempre eu vou ter que vir com o botão direito no botãozinho aqui, dar um ESC para tirar essa opção, aí eu venho aqui no contorno do botão para que eu possa alinhar ele melhor, tá, pessoal? Então, eu venho aqui e dou uma alinhadinha para ficar lá mais correto. Então, qual que é a ideia? A pessoa só vai poder escolher uma forma de pagamento, né? Como que eu faço a configuração para ele entender que quando for cartão, ele vai ter que buscar nessa tabela e trazer os juros. Quando for em dinheiro, vai dar um desconto. E quando for em cheque, vai ter os juros também, tá? Então, como que a gente faz? Então, eu vou vir com o botão direito em cima aqui da bolinha. Toda vez que eu for configurar essas bolinhas, né, que é os botões de rádio que a gente fala, eu posso configurar apenas um deles. Automaticamente ele já configura os outros 2 ou 3 botões de bolinha que vocês fizeram, tá? Então, eu vou com o botão direito em formatar controle. E aí eu tenho a opção aqui, ó, selecionado, que seria aquele está no momento, né, ó, com o fundinho preto, ou como posso deixar não selecionado, que ele ficaria com fundinho branco, tá? E o vínculo da célula seria o quê? Se eu escolher o cartão, vai ser o código 1, o dinheiro 2, o cheque o 3, tá? Então, aí o vínculo eu posso colocar, pessoal, aqui do ladinho, ó. Posso colocar aqui do lado, só para ele entender que vai ser esse vínculo que ele vai pegar e vai buscar para nós, tá? E aí, eu fazendo isso, quando eu faço isso, olha só o que acontece, só para vocês verem, ó. Dou um OK,
tá? Tá 0. Quando eu clico, fica 1, 2, 3, certo? E aqui do lado agora, eu vou ter que fazer a PROC-V, que vai me trazer qual que é o meu desconto aqui, tá? Ou os juros, tá? Então, eu posso fazer aqui no cantinho, como eu posso fazer aqui do lado também. Pode ser aqui também, não tem problema nenhum, tá? Como que a gente faz isso aqui, então? Então, eu vou fazer a PROC-V. O valor procurado é aqui o meu índice, que é esse que eu coloquei para o meu botãozinho. Ponto e vírgula. Matriz tabela, lá, eu não dei o nome para tabela, mas eu posso selecionar aqui também, pessoal. Posso pegar esse intervalo, certo? Ponto e vírgula. E aí, a coluna que eu quero é a coluna 3, trazendo sempre a informação exata, tá? Olha só que legal, ele já vai trazer para mim a informação e aí eu converto em porcentagem, ó. E aí, eu posso fazer o seguinte, para que eu possa arrastar minha PROC-V, eu vou ter que travar, né? Vou ter que travar aqui a minha célula para que eu possa clicar e arrastar, ó. Só que se vocês forem ver, né, que eu travei, só que se eu travar aqui, né, ele tá buscando essa informação na tabela. Aí o pessoal tem muita dúvida, Grazi, eu travo ou não travo? Eu não preciso, porque aqui ele já troca automaticamente, né, o número. Então, eu só usaria o I14 mesmo, normal, tá? Que é a informação aí da célula, tá? E aí, eu posso arrastar. Só que aí, o que acontece? Olha lá. Aí, são alguns erros que eu tô fazendo para que vocês lembram dos probleminhas que acontecem, tá? Então, sempre quando eu clicar e arrastar aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que travar essa célula, certo? Pegando aqui o cifrãozinho para travar ela, né? Opa. Vou ter que travar aqui, né? No caso aí. Opa, meu tecladinho não tá vibrando. Vou ter que travar a linha e a coluna, tá? Desse intervalo, só para vocês verem como que vai ficar, tá? Aí, eu fazendo dessa forma, né? Quando eu clicar e arrastar, ah lá, ainda continua com erro. Mas quando eu ativar a opção, ele vai mudar para mim, para que eu possa mostrar qual que é a informação correta dessa informação. E aqui, pessoal, eu fiz esse exemplo, né, do clicar e arrastar. Mas eu, particularmente, eu não faria um para cada um, eu faria um só. Porque nesse um só, pessoal, é a informação que ele vai já mostrar, né? Porque se eu escolho o cartão é uma porcentagem, dinheiro é outra e cheque é outra, né? Então, eu teria que fazer mostrando aqui a informação, tá? Mostrou a informação que eu preciso, agora eu vou ter que trabalhar com o cálculo aqui, né? Então, quando for cartão, ele vai fazer uma informação, né? Quando for dinheiro, vai ser outro valor, e quando for cheque, vai ser outro. Então, o legal aqui vai ser qual opção, né, que a gente vai trabalhar aí. Eu posso criar aqui do lado, né, eu tenho aqui a porcentagem, que seria o desconto ou juros, né, e aqui do lado eu teria o valor em reais já desse desconto ou desses juros, tá? Então, para ficar mais certo aqui, como que eu faria, ó? Desconto ou os juros, para ficar mais detalhadinho, tá? E aqui do lado eu coloco valor em moeda, para a pessoa entender, tá? Fiz isso, fiz essas informações aqui, né? Agora eu vou criar um C para analisar, tá? Então, se a informação que aparecer aqui for igual a 1, eu vou fazer o cálculo, que é o quê?
que é o cartão, que é os juros. Então, vou pegar o valor total que eu tenho, certo? Vezes a célula minha da porcentagem. E aí, fazendo isso, né, só essa multiplicação, eu vou ter o valor, né? Eu não vou ter os juros em cima do valor total da minha venda. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou pegar aqui o valor total e vou somar com a multiplicação da porcentagem pelo valor total, tá? Ponto e vírgula. E aí, eu vou criar a próxima regra, que é quase a mesma coisa, só que é em dinheiro, então, porém, vai ser um desconto. Então, é o C de novo, essa célula for igual a 2, eu vou pegar o valor total, menos, abro parênteses, ele vezes a célula. Caso contrário, ele vai fazer o dos juros, que é um acréscimo de novo. Então, vou pegar o valor total, mais, abro parênteses, valor total vezes a porcentagem. E fecho dois parênteses, ó. Então, ele vai trazer para mim qual que vai ser, no caso aqui em dinheiro, vai ser desconto. Quando é cartão, vai ter o acréscimo. E quando é cheque, também vai ter um acréscimo. Então, agora ficou bonitinho aí a simulação que eu quis trazer para vocês, tá? Fiz isso, né, essa simulação. Agora eu vou mostrar de uma outra forma para vocês, quando eu escolher ICMS, quando eu escolher ISS, IPI, né? A gente tem lá que ele tá mostrando aqui para nós as informações, né? Olha lá, que é os tributos. Vou deixar aqui do ladinho para ficar mais fácil pra gente ver, tá? E aí, eu vou usar um botãozinho que não é a bolinha, que a bolinha eu posso escolher um ou outro. Eu vou escolher um outro botãozinho, que seria o quadradinho, que seria o flag, né? Que a gente fala que é a caixa de seleção. Então, eu vou desenhar um botãozinho para cada situação aqui, ó. E posso apagar também o texto, porque eu já coloquei lá ICMS, eu não preciso fazer novamente, né? Então, eu copio a informação. Aqui. Fiz os botõezinhos, ó. Então, eu estou clicando, ó. Eu posso aplicar os 3 tributos para mercadoria, como eu posso aplicar apenas um deles, vamos dizer assim, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Continuando aí, né? Então, nós vamos trabalhar com um recurso aqui, ó. Quando eu vou com o botão direito, eu vou ter que formatar esse botãozinho também, tá? E o vínculo da célula, eu posso deixar aqui do lado mesmo, ó, na sequência das informações, tá? Então, vou colocar aqui o ICMS, certo? Que é a primeira célula. E aí, eu vou dar um OK. O que acontece? Quando eu clico, ele mostra para mim que tá ativado, então é verdadeiro porque eu cliquei. Se eu desmarcar, ele mostra falso, ou seja, eu não selecionei essa opção. Então, o que eu faria aqui, tá? Então, primeiro eu teria que fazer um teste. Se essa célula for igual a verdadeiro, aí ele vai buscar o valor aqui do meu tributo, tá? Então, eu faria... Primeiro, né, vou dar um nome aqui. Vou dar o nome de tributos, tá? E aí, fiz isso. Agora, eu vou fazer a formulinha. Se, né, a informação que eu cliquei aqui, né, for igual a verdadeiro, ponto e vírgula, ele vai buscar a informação, que aí seria o quê? A PROC-V, né? Ou eu poderia até, para ficar mais fácil, eu já colocar direto o quê? 2%. Então, eu coloco aqui, ó, 2%, fecho parênteses, né?
Ou para não trazer nada na célula, caso não for, eu vou usar então para ele trazer 0 no lugar, tá? Então, quando eu clicar no ICMS, ele vai trazer para mim a porcentagem, tá? Quando eu clicar no IPI, eu vou ter que configurar esses outros dois também, tá? Então, como que eu vou fazer? Vamos lá. Então, eu vou com o botão direito, formatar controle, e o vínculo da célula eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para dar sequência aqui. E dou um OK. Aí eu vou fazer a formulinha de novo. Se essa célula for igual a verdadeiro, vai ser 3. Então, vai ser 3%. Isso mesmo, vai ser 3%. Se não, 0. Ok? Aí, converto em moeda também, né? Desculpa, em porcentagem. E aí, eu faço o mesmo processo aqui, ó. Primeiro, eu vou lá, formato a célula. Coloco aqui a terceira, né? Para seguir a sequência aí. E agora, eu faço o C. Se a terceira célula for igual a verdadeiro, eu vou dar para ele aí o IPI, que é de 2%. Se não, 0. Beleza, ó. Se eu selecionar, olha lá, ele ativa as 3 opções aqui para mim. Se eu desmarcar, lá, não vai aplicar, tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Acho que vocês perguntaram, mas a Grazi falou que quando digita texto dentro de uma fórmula, tem que ser entre aspas. Na verdade, a palavra verdadeiro e falso é uma palavra lógica. Então, é uma palavrinha lógica da programação do VBA do Excel. Então, ela não tem necessidade de a gente usar entre aspas, porque o Excel já vai reconhecer automaticamente o verdadeiro e o falso, tá bom? Somente essa palavrinha. O restante a gente tem que colocar entre aspas, tá bom? Fiz isso, olha lá. Então, quando eu ticar, ele vai trazer as porcentagens para mim, tá? E aí, nós vamos ter que fazer agora, né? Aqui mostra a porcentagem para mim. Eu quero fazer para que ele traga em reais aqui para mim. Como que eu vou fazer isso, né? Então, pessoal, aí, né, ele fez aqui o cálculo, né? Ele trouxe para vocês a informação através da fórmula C, testando as células que eu configurei para cada flagzinho aqui, tá? Agora a gente vai ter que calcular o total aqui, né, das informações, tá? Então, exemplo, se for 2%, vai ter que multiplicar. Se for 3, vai ter que, né, o ISS vai ter que fazer a multiplicação, ou seja, eu vou ter que somar esses tributos aqui. Então, aqui seria uma soma básica mesmo, onde eu coloco soma. E ele vai somar somente aqui as porcentagens. Eu quero só isso nesse momento, tá? Que aí, quando eu assinalo, ele vai trazer o total aqui para mim, tá? Dos tributos. E aqui embaixo que eu vou fazer o cálculo. Então, ou seja, eu tenho aqui, né, o valor que eu vou ter que usar, né? Se vai ser cartão, se vai ser dinheiro, cheque. Então, eu vou ter que trabalhar com esse valor que aparece aqui e acrescentar os tributos, tá? Então, eu faria igual esse valor, né? Vezes o quê? O 7%. Só que, o que acontece? Eu vou ter que, se eu fizer só a multiplicação, eu vou descobrir o quanto vai ser só de tributo em reais. Eu vou ter que somar isso. Então, antes aqui da E14, eu vou ter que pegar ela novamente para somar com o meu atributo. Tá? Agora dá o meu valor final aí, ó. Certo? Então, se eu escolho em cartão, dá um valor e só vou aplicar ICMS, ó. Então, ele já vai descontar as informações, ó. Então, ele fica já tudo personalizadinho aí para vocês, ó. Então, eu consigo fazer interação com o botão, tá? Então, vou dar um destaque aqui também, tá? Aqui também, para vocês verem. Então, aí, pessoal, vai mesmo o que? Da nossa criatividade, tá? Qual botão a gente usa, o que eu vou precisar. Então, aqui eu fiz uma simulaçãozinha de venda, né? E aí, eu utilizei
os botões aqui, ó, de avançar e voltar, usei a bolinha, usei o quadradinho, fiz uma validação de dados, ó, quando eu escolho, lá, ele já troca tudo automático para nós. Então, ele fica bem interessante, tá? Qual que vai ser a atividade aí para vocês treinarem essa parte de formulário? Eu gostaria que vocês fizessem, então, na planilha 2 aqui, né, na próxima planilha vazia, no caso aí, um formulário de pesquisa e satisfação, que pode ser sobre qualquer tema, né? Então, formulário de pesquisa e satisfação, a gente pode olhar, um exemplo, na web, quando a gente vai responder um formulário de pesquisa e satisfação. O que você achou do produto? Sim, não, você é feminino ou masculino? Então, você pode usar uns botõezinhos para poder interagir e fazer um cálculo também no final, tá? Então, como é uma pesquisa de satisfação, não vai ter cálculo, mas vocês vão poder usar os botões que eu expliquei para vocês, tá? Tem outros botões aqui dentro também, ó, no menu desenvolvedor inserir, que seriam os botõezinhos aqui, deixa eu só pegar ele certinho para mostrar para vocês, ó, que seria uma caixa de combinação, né? Essa caixa de combinação é a setinha, que a gente pode utilizar ela também, tá? Aí eu tenho esse outro botãozinho aqui, que seria uma caixa de listagem, ó, que é uma caixinha em branco, tá? Que eu posso deixar para simular uma área para a pessoa digitar ali dentro. É uma informação também que eu posso fazer, tá? Então, são alguns botões que a gente pode utilizar, tá joia? Então, aí eu deixo a critério de vocês. Vocês vão usar a criatividade agora para fazer, no caso aí, uma pesquisa de satisfação numa planilha em branco, tá? Vou deixar aqui sem resposta, sem botões nenhum, para que vocês consigam fazer o simulador e depois fazer o exercício da pesquisa de satisfação. Tudo bem, pessoal? Até mais!